O senhor gosta de ler? Gosto muito de ler, todo tipo de leitura que traz algum esclarecimento, instrução, aquilo que possa nos ajudar a facilitar a nossa própria vida. Agora, o senhor tem algum tipo especial de leitura que o senhor prefira? É ciências em geral. O senhor lê quantos livros por mês? 2 em média. Você gosta de ler? Adoro literatura. Quantos livros você lê por mês, mais ou menos? 5, 6 livros só, porque não tem tempo, tá? Se eu tivesse mais tempo, eu leria mais. E que tipo de literatura que você gosta? Eu gosto muito de Machado de Assis. Você gosta de ler? Gosto, sim. Que tipo de livro? Didáticos. Você lê muito? Mais ou menos, quando há tempo para ler. Mais ou menos quantos por mês? 4. A estupidez não é apenas um acaso da natureza humana, mas um fenômeno com padrões previsíveis e consequências devastadoras. O teólogo Dietrich Bonhoeffer, resistente ao nazismo, trouxe uma visão inquietante sobre a estupidez. Para ele, o maior perigo não está nas pessoas de má intenção, mas naquelas que, por falta de pensamento crítico, se tornam facilmente manipuláveis. Segundo Bonhoeffer, a estupidez não é uma limitação intelectual, mas sim uma falha moral e social. O indivíduo estúpido não reflete, não questiona, apenas aceita passivamente aquilo que lhe é imposto. O resultado? Um ciclo em que a rejeição ao conhecimento fortalece o conformismo, tornando a sociedade cada vez mais vulnerável à manipulação. Essa análise se encaixa perfeitamente no que aconteceu na Itália sob o comando de Benito Mussolini. O fascismo italiano entre 1922 e 1943 foi construído sobre a obediência cega, o uso intenso de propaganda e a disseminação do medo. O regime explorou a alienação coletiva para consolidar seu poder. Quando uma população se rende à negligência moral, ela se torna incapaz de enxergar os abusos cometidos bem diante de seus olhos. Assim, o governo de Mussolini não precisou apenas de soldados e armas, mas também de uma sociedade disposta a aceitar, sem questionar, as atrocidades cometidas em nome da ordem e da pátria. Bonhoeffer nos alerta que o poder não precisa da verdade para se manter, apenas de um número suficiente de pessoas dispostas a fechar os olhos para a realidade. E é aí que reside o perigo. A estupidez não apenas obedece ordens, mas as defende com fervor. Quem tenta alertar sobre os riscos não encontra resistência apenas dos líderes, mas também das próprias massas. A aceitação passiva do discurso dominante sufoca qualquer voz dissidente, ampliando o ciclo da conformidade e tornando ainda mais difícil qualquer tentativa de despertar a consciência coletiva. O fascismo de Mussolini mostrou o quão perigoso é quando a sociedade abdica da responsabilidade de pensar. A combinação entre medo e propaganda transforma cidadãos comuns em peças de um sistema opressor. Aqueles que poderiam ter resistido, que poderiam ter questionado, escolheram a conveniência da obediência. O que começou como uma ideologia política, rapidamente se tornou um fenômeno social, no qual rejeitar o conhecimento era considerado uma virtude e a submissão um dever patriótico. A lição deixada por Bonhoeffer e pelo próprio colapso do regime fascista é clara. Quando a estupidez é cultivada em larga escala, a destruição se torna inevitável. O poder sempre soube que a estupidez pode ser uma ferramenta mais eficaz do que a força bruta. Um governo autoritário não precisa reprimir a todos se conseguir influenciar grande parte da população a aceitar suas ordens sem questionar. A falta de pensamento crítico faz com que indivíduos acatem diretrizes absurdas, sem perceber suas contradições. Esse fenômeno não é recente. Desde os impérios antigos até os regimes modernos, os líderes compreenderam que é muito mais fácil governar uma sociedade que despreza o conhecimento e se entrega ao conformismo. Dietrich Bonhoeffer observou que até mesmo pessoas inteligentes podem agir de forma irracional quando inseridas em determinadas estruturas de poder. Quando um líder carismático ou uma instituição forte estabelece as regras, a alienação coletiva se espalha como um vírus. A negligência moral deixa de ser uma falha individual e passa a ser um problema sistêmico. Sob o domínio de ideias autoritárias, a verdade perde seu valor. O que realmente importa é a repetição do discurso oficial, mesmo quando ele não faz sentido.
O fascismo italiano foi um exemplo claro dessa dinâmica. Mussolini não impôs sua visão apenas pela violência. Ele conquistou a mente das massas por meio da propaganda e da supressão do pensamento divergente. Criou uma cultura na qual questionar era considerado traição, enquanto a obediência cega era vista como prova de patriotismo. Esse tipo de estrutura social é perigoso porque perpetua a ignorância de forma organizada. Dessa maneira, o próprio povo se torna cúmplice da sua opressão, defendendo o sistema que os mantém submissos. A estupidez social não apenas sustenta o poder, mas o fortalece. Quem controla a narrativa, molda a realidade e define o que é certo ou errado. E aqueles que ousam desafiar essa estrutura correm o risco de serem silenciados, ridicularizados ou até punidos. Esse ciclo se repete ao longo da história. Regimes caem, mas os mecanismos de controle permanecem. A rejeição ao conhecimento nunca desaparece completamente, pois sempre há interesses que lucram com uma população desinformada. Mas Bonhoeffer não foi o primeiro a perceber esse padrão. O historiador econômico Carlo Cipolla apresentou uma visão brutalmente realista sobre a estupidez. Segundo ele, subestimamos seu poder destrutivo porque acreditamos de forma equivocada que a racionalidade sempre prevalece. No entanto, a alienação coletiva leva as pessoas a agirem contra seus próprios interesses sem sequer perceber. Cipolla identificou a estupidez como um fator de desestabilização social capaz de causar mais danos do que a maldade intencional. Quando a negligência moral se combina com a falta de pensamento crítico, o absurdo se torna normalizado. A principal ideia de Cipolla é simples: os estúpidos prejudicam tanto a si mesmos quanto aos outros, sem obter qualquer benefício. Isso os torna imprevisíveis e extremamente perigosos. Bonhoeffer concordaria. Para ele, a estupidez não se limitava à ignorância, mas incluía uma recusa ativa em enxergar a verdade. Quando uma sociedade rejeita o conhecimento, ela abre espaço para líderes autoritários e sistemas opressivos. E é exatamente nesse ponto que o poder se aproveita da falta de discernimento das massas para se perpetuar. Essa dinâmica fica evidente quando analisamos o experimento de Stanley Milgram, realizado em 1961. Milgram queria entender até que ponto as pessoas obedeceriam ordens, mesmo que isso significasse prejudicar terceiros. Os resultados foram chocantes. A maioria dos participantes continuou aplicando choques elétricos falsos em outra pessoa apenas porque uma autoridade lhes dizia para fazê-lo. O experimento revelou como a obediência cega pode levar pessoas comuns a cometerem atos cruéis sem questionar. A supressão do pensamento divergente transforma a submissão em um comportamento normalizado. O que Cipolla, Bonhoeffer e Milgram demonstram é que a estupidez não é um problema individual, mas um fenômeno social de larga escala. Quanto mais as pessoas se recusam a pensar criticamente, mais fácil se torna manipulá-las. A sociedade moderna, repleta de distrações e desinformação, apenas agravou esse problema. Hoje, a alienação não precisa de um governo autoritário para se espalhar. Ela se alimenta do próprio descaso das pessoas. Se a história nos ensina algo, é que a estupidez social não pode ser combatida apenas com informação. Bonhoeffer, Cipolla e Theodor Adorno concordavam que a ignorância promovida pelos sistemas de poder não é resultado da falta de acesso ao conhecimento, mas de uma recusa consciente em pensar criticamente. Uma sociedade mergulhada na alienação coletiva não apenas aceita a mentira, mas a defende com fervor. O conformismo se torna um escudo contra o desconforto da dúvida, e qualquer um que questiona a narrativa dominante passa a ser visto como inimigo. A força corrosiva da estupidez está justamente na sua resistência à mudança. Indivíduos submetidos a um sistema de manipulação perdem a capacidade de enxergar além do que lhes é apresentado. A negligência moral se normaliza e o medo de desafiar a ordem se sobrepõe à responsabilidade de agir. Foi assim que regimes totalitários se fortaleceram ao longo da história e é assim que muitas formas de opressão ainda persistem. Afinal, um povo que rejeita o conhecimento não precisa ser controlado à força. Ele mesmo se mantém prisioneiro. Theodor Adorno alertou que a passividade intelectual é um dos maiores perigos para a democracia. Quando a sociedade se acostuma com a obediência cega, o autoritarismo se torna uma consequência inevitável. O experimento de Milgram provou isso.
Pessoas comuns, sem qualquer histórico de crueldade, foram capazes de infligir sofrimento a outras apenas porque receberam ordens de uma autoridade. O problema não estava na falta de inteligência, mas na incapacidade de questionar o poder. E enquanto a supressão do pensamento crítico for aceita sem resistência, a estupidez continuará sendo uma ferramenta poderosa nas mãos dos que detêm o controle. Mas resistir é possível. Adorno defendia que o pensamento crítico deve ser incentivado desde cedo, para que a sociedade não caia na armadilha do conformismo. Bonhoeffer acreditava que a única maneira de combater a estupidez era por meio da autonomia intelectual e da coragem de enfrentar a verdade, por mais desconfortável que fosse. Cipolla nos mostrou que a estupidez não é inofensiva. Ela tem um custo real, e ignorá-la apenas fortalece aqueles que se beneficiam da ignorância. A estupidez não é um fenômeno isolado, mas um vírus social. Ela se espalha rapidamente quando encontra um terreno fértil, um ambiente onde o pensamento crítico é desestimulado, a divergência de opinião é reprimida e a rejeição ao conhecimento se torna a norma. Bonhoeffer e Cipolla entenderam que a estupidez não precisa ser imposta pela força. Basta que a sociedade abrace o conformismo e aceite a ignorância como algo confortável. A negligência moral se expande quando as pessoas param de questionar e passam a obedecer sem refletir sobre as consequências. O perigo do contágio social da estupidez é que ele se auto-perpetua. Quem se entrega à alienação coletiva não apenas se recusa a enxergar a realidade, mas também influencia os outros a fazerem o mesmo. O pensamento crítico deixa de ser um hábito e passa a ser uma raridade. Quando a maioria se acostuma a repetir ideias sem compreender seu significado, qualquer forma de pensamento divergente passa a ser vista como uma ameaça. Esse processo já se repetiu inúmeras vezes na história, e as redes sociais apenas aceleraram sua propagação. Mas, se a estupidez pode se espalhar, isso significa que também pode ser combatida. A resistência intelectual começa quando um indivíduo escolhe pensar por conta própria, mesmo que isso vá contra as crenças da maioria. Quando alguém questiona uma narrativa imposta e busca conhecimento além do superficial, ele se torna uma ameaça ao ciclo do conformismo. Adorno alertava que a única forma de evitar o autoritarismo é incentivar a autonomia do pensamento. O desafio, no entanto, é que aqueles que rompem com a alienação coletiva frequentemente enfrentam resistência, censura e até hostilidade. A sociedade moderna cria distrações constantes para impedir que as pessoas desenvolvam uma reflexão profunda. Notícias superficiais, opiniões prontas e um fluxo incessante de entretenimento servem para manter o indivíduo em um estado de passividade, sem enxergar o mundo com clareza. No entanto, aqueles que desejam escapar desse ciclo precisam aprender a filtrar informações, questionar discursos dominantes e, acima de tudo, cultivar a humildade intelectual. Afinal, ninguém está imune à manipulação e reconhecer essa vulnerabilidade já é um passo essencial para resistir. Um dos sinais mais preocupantes de uma sociedade doente é a intolerância à divergência de pensamento. Quando questionar se torna um ato perigoso, a alienação coletiva atinge seu auge. Regimes autoritários sempre compreenderam que a melhor forma de manter o controle não é apenas impor uma visão única, mas eliminar qualquer possibilidade de contestação. A supressão do pensamento crítico cria um ambiente onde a rejeição ao conhecimento não apenas é incentivada, mas se torna obrigatória. O conformismo, que antes era uma escolha, passa a ser uma necessidade para sobreviver. Esse fenômeno não se restringe a governos autoritários. Mesmo em sociedades que se dizem livres, há um esforço contínuo para silenciar vozes que desafiam o pensamento dominante. A repressão nem sempre precisa ser explícita. Basta ridicularizar ou desmoralizar aqueles que ousam pensar de maneira diferente. Essa estratégia é eficaz, porque o medo do isolamento social é um fator poderoso. Poucos estão dispostos a enfrentar a hostilidade da maioria. Nesse contexto, a negligência moral não é apenas um sinal de passividade, mas um mecanismo de autopreservação diante do alto custo de discordar. As redes sociais agravaram esse problema. O linchamento virtual, a cultura do cancelamento e a criação de bolhas ideológicas transformaram a internet num ambiente perfeito para a imposição de narrativas únicas.
Qualquer tentativa de apresentar um ponto de vista alternativo pode ser esmagada por uma multidão que age de forma irracional. Isso enfraquece o pensamento crítico, pois em vez de debater ideias, muitos preferem silenciar o outro. Cipolla já alertava: a estupidez coletiva tem um impacto destrutivo muito maior do que imaginamos. Mas existe uma saída. Bonhoeffer acreditava que a resistência ao autoritarismo começa quando indivíduos se recusam a aceitar uma realidade imposta sem questionamento. Para Adorno, a educação voltada para o pensamento crítico é a única forma de evitar que a sociedade seja manipulada. Quem deseja escapar da alienação precisa, antes de tudo, desenvolver coragem intelectual. Pensar por conta própria tem um preço, mas o custo da conformidade cega é muito maior. Os ensinamentos de Bonhoeffer incentivam a busca por uma autonomia intelectual que vai além do mero conformismo. Ele acreditava que, ao enfrentar a negligência moral e a rejeição ao conhecimento, a sociedade pode finalmente se libertar das amarras da alienação coletiva. Cipolla mostrou que a estupidez é uma força destrutiva presente em todas as camadas sociais, agravada pela falta de pensamento crítico. Adorno, por sua vez, enfatizava que a verdadeira resistência surge da capacidade de questionar a ordem estabelecida. Essas lições servem como um farol para aqueles que desejam romper com o ciclo da ignorância e abraçar a liberdade de pensar. O primeiro passo para transformar a realidade e desafiar o poder que se alimenta do conformismo é a combinação de coragem e reflexão. Romper o ciclo da estupidez social exige um compromisso tanto individual quanto coletivo com a verdade e a integridade. Cada pessoa deve assumir um papel ativo na luta contra a alienação coletiva e a ausência de pensamento crítico. O exercício constante da reflexão e do diálogo construtivo desarma as forças do conformismo que perpetuam a ignorância. A negligência moral precisa ser substituída por um engajamento que valorize a ética e o conhecimento. Bonhoeffer, Cipolla e Adorno oferecem uma visão clara de como a resistência intelectual pode transformar a sociedade. Ao questionar as narrativas impostas, os indivíduos podem construir um futuro onde a rejeição ao conhecimento seja superada pelo poder da consciência. O ponto de virada acontece quando se decide não ceder ao automatismo da obediência nem ao medo do que é diferente. A luta contra o conformismo começa no momento em que o indivíduo escolhe não permitir que a alienação coletiva defina sua identidade. Cada ato de questionamento, por menor que seja, representa um golpe contra a hegemonia da negligência moral e da rejeição ao conhecimento. A revolução começa com a coragem de romper o silêncio e promover o debate, mesmo diante dos riscos. Nesse ponto, as lições de Bonhoeffer, Cipolla e Adorno convergem para mostrar que o verdadeiro poder está na liberdade de pensar e agir. A transformação social se torna possível quando o pensamento crítico substitui a passividade e a alienação coletiva dá lugar à ação consciente. Com o ciclo da estupidez social sendo desafiado e as lições dos grandes pensadores servindo de guia, a busca por um novo paradigma se intensifica. A resistência intelectual surge como a chave para abrir um futuro onde a ignorância seja combatida diariamente. Se antes a estupidez se espalhava lentamente, hoje as redes sociais aceleraram esse processo a um nível alarmante. Elas criaram um ambiente onde a rejeição ao conhecimento e a alienação coletiva se reforçam em ciclos contínuos. O problema não é apenas a desinformação, mas a maneira como o conformismo digital silencia a divergência de pensamento. A falta de pensamento crítico leva milhões a aceitarem versões distorcidas da realidade sem questionamento. A negligência moral se manifesta quando as pessoas compartilham conteúdos sem se preocupar com a verdade ou as consequências. O resultado é um ambiente onde a ignorância se espalha com facilidade e aqueles que desafiam a narrativa dominante são hostilizados. As redes sociais funcionam como câmaras de eco, expondo continuamente os usuários apenas a ideias que reforçam suas crenças. Esse fenômeno fortalece a obediência cega, pois elimina qualquer necessidade de reflexão profunda. A supressão da divergência de pensamento não precisa ser imposta por um governo autoritário. Ela acontece organicamente quando a própria sociedade rejeita o debate. A alienação coletiva se intensifica porque conteúdos mais emocionais e sensacionalistas sempre alcançam maior visibilidade. Isso significa que a verdade, muitas vezes mais complexa e menos atraente, perde espaço para narrativas simplificadas e manipuladoras.
As redes sociais não apenas disseminam a estupidez, mas a tornam socialmente aceitável e até mesmo desejável. O problema se agrava porque os algoritmos priorizam conteúdos que geram engajamento e nada engaja mais do que o ódio e o medo. O receio de estar errado e a necessidade de pertencimento fazem com que as pessoas reforcem suas próprias bolhas ideológicas. Assim, a rejeição ao conhecimento e o conformismo digital se tornam ferramentas de controle, moldando a opinião pública sem que as pessoas percebam. Em vez de questionar e refletir, muitos simplesmente absorvem e repetem aquilo que é mais popular. Bonhoeffer, Cipolla e Adorno provavelmente alertariam que estamos testemunhando a maior expansão da estupidez social já registrada. E o pior, a maioria das pessoas nem percebe que está presa nesse jogo de manipulação. Mas se as redes sociais são parte do problema, elas também podem ser parte da solução. Elas oferecem um meio para disseminar o pensamento crítico e combater a ignorância, desde que sejam usadas com consciência. A resistência intelectual começa quando o usuário se torna seletivo com as informações que consome e compartilha. Cipolla nos lembra que a estupidez só prevalece onde a reflexão é negligenciada. Bonhoeffer defendia que a única forma de escapar da alienação coletiva era fortalecer a autonomia do pensamento. O que Bonhoeffer, Cipolla e Adorno nos ensinam é que a maior barreira ao pensamento crítico não é a falta de informação, mas o excesso de certezas infundadas. A estupidez social prospera quando as pessoas se recusam a admitir que podem estar erradas. A alienação coletiva se fortalece quando o orgulho e o conformismo impedem o aprendizado genuíno. A rejeição ao conhecimento muitas vezes não ocorre por ignorância, mas por uma resistência interna a desafiar crenças confortáveis. O maior erro de uma sociedade manipulada não é apenas a desinformação, mas a convicção inabalável de que já sabe o suficiente. A humildade intelectual, portanto, é a única saída para escapar desse ciclo. Ser intelectualmente humilde não significa ser inseguro ou passivo, mas sim estar sempre aberto ao questionamento constante. Isso implica reconhecer que ninguém está imune à manipulação e que todos, em algum momento, podem ser vítimas da desinformação. A falta de pensamento crítico se torna perigosa justamente quando as pessoas acreditam que já sabem tudo o que precisam saber. Cipolla nos alerta que o estúpido é aquele que prejudica a si mesmo e aos outros por agir sem reflexão. E não há nada mais destrutivo do que alguém que defende ideias equivocadas com absoluta convicção sem estar disposto a revisá-las. A humildade intelectual exige coragem para encarar a verdade, mesmo quando ela é desconfortável. No entanto, essa postura não é incentivada em uma sociedade que valoriza certezas absolutas e opiniões inflamadas. As redes sociais recompensam aqueles que falam com convicção, mas não os que fazem perguntas. O conformismo digital transforma a dúvida em fraqueza e a reflexão em um obstáculo à aceitação pelo grupo. Bonhoeffer entendia que a obediência cega não nasce apenas da ignorância, mas também da falta de disposição para pensar criticamente. Aqueles que se recusam a questionar acabam reforçando a negligência moral sem perceber. Por isso, cultivar a humildade intelectual é um ato de resistência contra o contágio da estupidez. A chave para escapar desse ciclo não está apenas em buscar conhecimento, mas em desenvolver o hábito de questionar. O verdadeiro aprendizado acontece quando se aceita que o erro faz parte do processo. Ser intelectualmente humilde não significa aceitar qualquer ideia sem crítica, mas estar disposto a confrontar a própria visão de mundo com honestidade. Portanto, a resistência à ignorância não é apenas um ato individual, mas um esforço coletivo para construir uma cultura que valorize o pensamento crítico. Cada pessoa que se recusa a aceitar verdades prontas se torna um ponto de ruptura nesse sistema de controle. A ignorância coletiva só prevalece quando aqueles que enxergam o problema escolhem permanecer em silêncio. Por isso, combater a alienação exige mais do que conhecimento, exige coragem.